Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou estudante de odontologia e hoje o estudo do dia é sobre diagnóstico e planejamento em odontopediatria. E esse estudo é baseado na aula do professor Fabrício. Bom, então, importantes coisas a se considerar: particularidades no exame odontológico da criança, protocolo de exame clínico em odontopediatria, prioridades e plano de tratamento global em odontopediatria. Essa é uma aula, assim, mais geral, mais simples, que a gente costuma ver de assuntos que a gente costuma ter, principalmente nas disciplinas de diagnóstico, né? Então, com relação à anamnese e o exame clínico, mas agora focado na odontopediatria, a gente tem que conhecer alguns aspectos relacionados à criança, então erupção, comportamento da criança. E então o incisivo inferior descido e rompe e os pais levam o filho para a primeira consulta. Então, o ideal é que o acompanhamento odontológico seja feito ainda durante a gravidez. Caso isso não aconteça, quanto mais cedo levar a criança para o dentista, melhor, principalmente quando eu vou ver o irrompimento do primeiro dente na cavidade bucal. Então, anamnese, exame clínico e exames complementares vão auxiliar no diagnóstico e no plano de tratamento. A autorização do responsável é obrigatória por meio do termo de consentimento, já que ele é considerado um menor incapaz. Exames possíveis, então no retorno, preservação e acompanhamento. Então eu fiz a anamnese, sei o que a criança tem, fiz o tratamento e vou acompanhar a criança ao longo do tempo, apenas averiguando possíveis mudanças com relação à sua saúde. Com relação à urgência, urgência é diferente de emergência. Quando eu falo de urgência, a criança, no caso da odontopediatria, requer um atendimento que seja imediato. Mas isso não significa que é um risco eminente à vida. Então, por exemplo, a criança está com uma dor aguda, com pulpite, com abscesso. No caso da emergência, o paciente precisa de um tratamento, mas esse tratamento pode ser postergado, não precisa ser imediato. Então, a gente tem que levar em consideração fatores que precisam ser tratados inicialmente e, se for uma urgência, é isso que a gente tem que tratar, tá? E na sequência, dar continuidade no tratamento de procedimentos que não precisam ser imediatos. Importante entender que, dependendo do tipo da consulta, a anamnese também vai ser diferente, já que no caso de uma urgência, nós iremos fazer perguntas mais específicas sobre o estado de saúde. Então, a gente não vai perguntar... a gente vai perguntar, na verdade, o que a gente tem que saber para aquilo. Então, se a criança tem algum problema cardíaco, se a criança tem alergia a algum medicamento, se a criança é diabética. Se for diabética, a gente tem que medir a glicemia na hora. Se tiver compensada, beleza. Se não, a gente tem que remanejar isso para ver o que pode ser feito, tá? Mas o ideal é que nesses casos de urgência as perguntas sejam bem específicas para não ter nenhum problema. A criança toma algum medicamento e para que é esse medicamento? A criança já fez alguma cirurgia cardíaca? A criança tem alergia a esse medicamento? Enfim, são perguntas específicas. Com relação à infração ética, então é infração ética deixar de atender um paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião dentista em condições de fazê-lo. Aqui tem descrito isso, deixar de atender é uma infração ética. Anamnese, então, durante a anamnese é importante que haja a participação da criança, principalmente porque algumas perguntas podem ser respondidas por elas. Inclusive, se a gente for levar em consideração o aspecto da sinceridade, já que em alguns casos os pais podem omitir algumas informações. Então, a anamnese ela vai desde o pré-natal
Na odontopediatria vai desde o pré-natal, inclusive com informações de como que foi a gestação, como que foi o nascimento, se teve algum problema durante o parto, se foi prematuro, se teve alguma intercorrência, sinalizar algum sinal psicológico da criança, questionar sobre escolaridade, sobre hábitos. Então, algumas dessas informações a gente até encontra na carteirinha do SUS. Inclusive, são fatores que auxiliam a gente entender o contexto social e familiar daquela criança. Então, história médica, pré e transnatal, pós-natal, então condições que interferem no tratamento odontológico, doenças sistêmicas com repercussões bucais, doenças infecto-contagiosas, medicamentos utilizados, alergias. Devemos tomar cuidado com relação a informações passadas pela mãe sobre alergia, porque isso é um aspecto que, assim, alguns sinais e alguns sintomas, eles não são característicos de alergia. Então, se a mãe falar, ele tem alergia disso, a gente tem que perguntar, mas o que acontece quando ele tem a alergia? Porque para você ter uma alergia, vai ter uma alteração na pele, vai ter coceira, vai ter alterações respiratórias. Então, ele toma isso daqui, mas ele fica tossindo muito, fica com febre, tá? Então, são sinais e sintomas diferentes de alergia, tá? Na dúvida, solicitar avaliação médica e exames complementares. Com relação ao histórico dental, então, queixa principal, perguntar para o paciente o que ele espera do tratamento, inclusive para a própria criança, explicar tudo aquilo que está acontecendo. Perguntar sobre anestesia, sobre traumatismo, sobre hábitos, experiências anteriores em outros dentistas, ou se não teve ainda nenhum contato com o cirurgião dentista. E é um momento que a gente consegue ouvir a expectativa do tratamento que a mãe e que a criança esperam ter, né? Devendo, durante as anotações, colocar literalmente o que foi falado. Hábitos, então, higiene bucal, hábitos alimentares, chupeta, sucção dental, mamadeira, transtornos alimentares, aparelhos ortodônticos, piercing, então, tudo. Comportamento psicológico dos pais, da criança, observar na sala de espera e ver com relação ao peso da criança. Exame clínico extrabucal. No exame clínico extrabucal, a gente vai avaliar a região da ATM, pescoço, linfonodos e glândulas, região nasal, região externa dos lábios e comissura labial. E na sequência, a gente vai falar sobre o exame clínico intrabucal. Então, na região da ATM, temos que avaliar a mobilidade da mandíbula, limitação de movimentos, ruídos articulares, sintomatologia dolorosa. Então, a gente pede para a criança fazer movimentos de abertura máxima, fazer movimentos de lateralidade, de protrusão, palpação com a ponta dos dedos, com uma força que seja considerável na região da ATM, para ver se durante a abertura e fechamento bucal essa criança sente dor. Averiguar pescoço, linfonodos, glândulas, infartamento de algum linfonodo, podendo ou não ser por uma causa dental. Região nasal, então condições anatômicas, principalmente se crianças que são respiradoras bucais, elas têm uma feição muito específica. O rosto ele fica alongado, a boca fica aberta porque respira pela boca, costuma ter olheiras. Então, condições anatômicas relacionadas à região nasal, obstrução de vias aéreas, desvio de septo, padrão respiratório. E a verificação da respiração bucal, ela deve ser feita de uma maneira natural. Porque se eu falar de forma direta que eu vou estar avaliando a respiração bucal, vai ficar uma coisa artificial, porque a criança vai parar de respirar bucal, vai começar a respirar nasal, e aí você não vai conseguir entender. Então, enquanto você está conversando com ela, você percebe, ela está falando, fica ofegante, então está respirando pela boca. E o ideal seria pelo nariz, então a gente conversa com os pais e explica essa situação e encaminha para um otorrino.
Bom, crianças respiradoras bucais, então os aspectos que eu falei, face alongada, olheira, nariz afilado, mordida aberta anterior, lábios que não se tocam e ressecamento labial, ocasionando também até gengivite. E também temos que fazer a avaliação região externa dos lábios e comissura labial. No exame clínico intrabucal, é o exame de tecidos moles, o exame de tecidos mineralizados. Então, avaliar freio labial superior, pode causar diastemas, língua e região sublingual, presença do freio inferior, que isso vai dificultar na fala da criança. Então, aqui, o indicado uma frenectomia. Por isso que é importante, desde criança, desde bebê, ir ao dentista para que ele veja essas alterações e corrija ainda quando a criança é nova. Porque com o tempo ela vai aprender a falar, ela vai começar a se comunicar e vai ser um fator que vai dificultar todas essas situações que são normais, que são comuns. Avaliação: língua, região sublingual, palato e orofaringe, região gengival. Então, gengivite sangrantes, alterações. E avaliação dos tecidos mineralizados. Então, com relação à cor, forma, tamanho, número de dentes, presença de biofilme. Criança tem biofilme. O biofilme, ele se adere em uma superfície, qualquer superfície da cavidade bucal. Então, na criança, isso não é diferente. Restaurações, cáries, pigmentações extrínsecas, intrínsecas, anomalias dentais, oclusão, tratamento ortodôntico. Avaliação de risco e a atividade de cárie. Então, para isso, a gente precisa conferir o histórico familiar de cárie, principalmente da mãe, frequência e consumo de carboidratos, frequência e horários de amamentação noturna e o que é colocado nessas mamadeiras, né? E a própria higiene bucal. Quantas vezes é feita a higiene bucal? Por quem é feita essa higiene bucal? Alterações anatômicas dentais, uso de flúor, alterações crônicas, condições socioeconômicas e culturais. A gente tem aqui o alto risco e os fatores que são protetores. A avaliação do risco e a atividade de cárie são determinantes para o planejamento do tratamento. Então, primeiro eu tenho que entender se aquela criança é de alto risco ou se ela é de baixo risco. Se a criança é de alto risco, eu tenho que reverter esse processo, fazendo com que esse alto risco seja diminuído. O que é considerado, então, alto risco? Criança com experiência de cárie, mãe e criança, baixo nível socioeconômico, mais que 3 carboidratos por dia, mamadeira noturna, céus maior que 1, manchas brancas ativas e número elevado de mutans. E fatores que são protetores é água fluoretada, dentifrício fluoretado diário, visitas regulares ao dentista. Uma coisa importante, principalmente da gente conversar com as mães, é a escovação noturna. Durante a noite é o período que a criança mais fica sem se alimentar e com resíduos alimentares quando não escova. Então, é o meio ideal para bactérias. Então, a criança não escova o dia inteiro. Os pais ficam trabalhando, a criança fica com a avó, mas quando vai dormir, precisa desse adulto escovar o dente da criança antes de dormir. É ideal que seja após todas as refeições? Sim, mas no período noturno é essencial e a gente tem que tem que explicar essa importância para os pais. A cárie dental atualmente, então, possui nichos de prevalência que estão relacionados com classe social, renda, conhecimento, atitudes, cuidado e educação. É uma doença, então, complexa, que é multifatorial. Por que é multifatorial? Está relacionado com saliva, está relacionado com a dieta, com o consumo de alimentos que tem sacarose, está relacionado com a presença de micro-organismo, capacidade tampão da saliva, fatores protetores,
com relação ao dentifrício, fluoretado, então escovação, hábitos de higiene. Então, é uma doença multifatorial. Desequilíbrio entre dente e biofilme com interação dinâmica entre os fatores determinantes e modificadores. Medidas voltadas aos fatores de risco, não apenas ao reparo da lesão. Tá? Então, nós temos que intervir nesses fatores de risco e não apenas ir lá e fazer a restauração. A gente tem que mudar, a gente tem que levar consciência para os pais, porque são eles responsáveis pela higiene bucal dos seus filhos, de modo que os cuidados não fiquem ali só no consultório, mas que permaneçam, que continuem no ambiente familiar. Uma coisa que deixar de comer doce não é uma opção, principalmente para crianças, para o meio que ela vai estar incluída. Então, o mais importante é se atentar com a frequência, com a ingestão desses alimentos e evidenciar a necessidade de higienização após o consumo. Existe uma coisa que toda vez que eu falo de cárie, que é, se eu tenho, por exemplo, 10 balas, qual o momento do dia que eu vou comer essas 10 balas? Se o ideal é eu escovar logo após as principais refeições, café da manhã, almoço e janta, o ideal é que eu coma logo depois dessas principais refeições, porque em seguida eu vou higienizar os meus dentes. Agora, se eu como essas balas em intervalos, tomo café 10 horas, como uma bala. Almoço, aí no meio da tarde, como uma bala. Janto, depois, como uma bala. São muitos picos de desmineralização do dente. Então, o dente ele fica exposto à desmineralização com maior frequência. Então, a quantidade de doce, de sacarose, ela é menos relevante do que a frequência de ingestão desses alimentos, tá? E priorizar o seu consumo logo após as principais refeições do dia. Hábitos alimentares, então, em algumas famílias, a gente tem lá na faculdade uma folha que é para as mães relatarem os hábitos alimentares diários. Então, por 3 dias, para pais que não são colaboradores, há uma semana. Após orientações dietéticas, um novo diário pode ser solicitado. Quando a gente vai conversar com aquela mãe sobre os benefícios, sobre os malefícios de alguns alimentos, e em alguns casos até ter um contato com um nutricionista. Pelo menos um fim de semana deve ser incluído nesse diário alimentar, pois a rotina se altera, né? Durante a semana e durante o fim de semana, os alimentos consumidos geralmente são diferentes. No fim de semana, o consumo é maior de alimentos cariogênicos, né? Tudo que a criança comeu, qual foi o horário que ela comeu? O consumo de mais de 3 carboidratos por dia é um fator preocupante para o desenvolvimento de cárie, é um fator de alto risco. Então, alto risco, experiência de cárie, nível socioeconômico, carboidratos. Alguns exames complementares que podem ser feitos também, mas em criança é até um pouco difícil de ser feito. Por exemplo, o fluxo salivar. Então, se esse fluxo salivar está pequeno, isso é algo que causa um maior risco de cárie. E com relação ao plano de tratamento. Para o plano de tratamento, a gente tem que fazer uma fase preparatória. Para qualquer indivíduo, seja para criança, seja para adulto, a gente tem que fazer a adequação do meio bucal. Essa adequação do meio bucal é aquilo que a gente aprende lá na periodontia, raspagem, profilaxia, instrução de higiene oral. Por quê? Para a gente começar, para a gente fazer uma restauração, para a gente fazer qualquer coisa, os dentes têm que estar limpos, a inflamação gengival tem que estar reduzida, né? Então, a gente precisa dessa fase preparatória. E com as crianças, isso é muito importante, principalmente para elas se acostumar com o ambiente odontológico, né? Então, começar pelo mais simples e ir evoluindo com procedimentos que são
que são mais complicados, né? Que exigem uma colaboração maior das crianças. O risco de cárie é algo que ainda não aconteceu e a atividade é algo que já está acontecendo. Então, quando o paciente tem alto, médio risco a cárie, a gente tem que fazer de tudo para reverter esse risco, sendo relacionado a essa fase preparatória e até chamada uma fase preventiva. Como, por exemplo, utilizando fluoretos, utilizando a clorexidina, modificando, ensinando os hábitos de higiene, tá? Então, o risco à cárie é algo que ainda não aconteceu, é uma prevenção que a gente faz nessa fase preparatória. E quando o paciente tem alto, médio risco, a gente tem que reverter esse risco, tá? A atividade de cárie é quando a criança está com cárie e a cárie está lá. E o que a gente pode fazer para ela não evoluir? A gente tem que identificar onde a cárie está, se está só em esmalte. A nossa intervenção não é tão brusca. Se a cárie está em dentina, aí nós já temos que partir para o tratamento restaurador. Então, várias coisas a se analisar. Na fase restauradora, aí é o tratamento odontológico em si, como, por exemplo, a restauração. E a fase de manutenção é os retornos periódicos, tá? Prioridades são urgências, então sempre em primeiro lugar, independente se a criança precisa de uma profilaxia, mas chegou lá, tem esse edema facial, é isso que tem que ser tratado. E se for de origem dental, drenado. Necessidade de condicionamento psicológico, porque especialmente se a criança é muito nova, aquilo pode ser um fator traumático psicologicamente. Avaliar dentes permanentes e dentes descidos, quais estão envolvidos, tipos de procedimentos e mantenedores de espaço. Então, urgências, necessidade de condicionamento psicológico, dentes permanentes e dentes descidos, tipos de procedimentos e mantenedores de espaço. Com relação, então, ao planejamento. O plano de tratamento, então, inicialmente temos que fazer classificação do risco e atividade de cárie. A gente vai avaliar se aquela criança tem baixo, médio ou alto risco a cárie. Fase preparatória, então adequação do meio, instrução de higiene oral, instrução de dieta, de higiene, profilaxia, aplicação tópica de fluoretos e cirurgias. Fase restauradora, prioridades elencadas naquele caso, então endodontia, dentística, prótese. Na sequência, polimento dessas restaurações, reavaliação do risco e da atividade de cárie e fica uma alta parcial. Vai voltar daqui X meses. Fase de manutenção é a periodicidade desse retorno. Então, baixo e médio risco, fase preparatória, restauradora e a manutenção de 6 em 6 meses. Se tem alto risco, a manutenção é de 3 em 3 meses. Então, a primeira consulta, anamnese, preenchimento do prontuário, distribuição do diário alimentar. Solicita que a mãe leve o kit de higiene da criança. Se a criança usa fio dental, leva fio dental, escova, pasta. Se não usa, leva só escova, pasta. E a gente vai ensinar aquela criança a escovar, a utilizar, vai ver como é que tá as cerdas da escova, vai ensinar a colocar uma quantidade de pasta de dente adequada. Faz o exame clínico e, se for preciso, pede exames, como por exemplo uma radiografia panorâmica para ver como que está a situação dos dentes permanentes em relação aos descidos, e médica também, se necessário. Na segunda consulta, então, instrução da dieta, instrução de higiene, profilaxia, avaliação de risco e de atividade e planejamento do plano de tratamento, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, um paciente de alto risco e com alta atividade de cárie.
Primeiro, urgência, dor no dente 64. E o que a gente faz? Dentística, pupotomia, faz endo, distribuição, explicar o diário alimentar. Na sequência, adequação do meio, selamento em massa das cavidades, exodontias, endodontia, restaurações. Então, vários fatores, e o paciente de alto risco, ele retorna em 3 meses, tá? O que é prioridade para se fazer naquele momento? Lembrando que a urgência é uma das prioridades. Lesões bucais em crianças, né, e discussão de casos, problemas. Então, a arte de reconhecer o que está de errado ali. Então, como chegar no diagnóstico? Perguntar quais medicamentos a criança toma, se possui alterações hormonais, se tem casos na família daquilo que foi encontrado, qual que é a frequência, faz quanto tempo que isso apareceu na boca da criança, ou apareceu, voltou, aparece, volta, como que surgiu, se dói, se não dói, faz palpação, se aumenta, se diminui. Pergunta com hábitos, a criança costuma morder bochecha, costuma morder lábios, costuma morder língua, exames complementares e palpação. Então, essas são algumas das lesões. Aqui tem a diascopia por vitropressão, que ela auxilia a ver alterações vasculares que podem aparecer em lábios, por exemplo. Aqui um caso de mordedura labial após anestesia alveolar inferior. Granuloma piogênico, lingangioma, e a endoscopia por vitropressão, hemangioma. E aqui são outras situações, essa relacionada ao uso de medicamentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É uma aula bem rápida, assim, né? E é isso, muito obrigada.